Imagine um deputado federal que entrava no Congresso Nacional carregando uma metralhadora, que matou mais bandidos que batalhões inteiros da Polícia Militar, que controlou a Baixada Fluminense como um senhor feudal durante décadas, onde sua palavra era mais respeitada que a lei federal. O que você vai descobrir sobre Tenório Cavalcante vai mostrar como o Brasil já teve um político que misturava a democracia com faroeste, onde votos eram conquistados na bala e mandatos eram exercidos com um Winchester na mão. Ele não era apenas mais um coronel do interior. Era fenômeno político único que desafiava o Estado brasileiro em pleno século XX. Mas antes de revelar como um menino pobre de Pernambuco se tornou o homem da capa preta mais temido do Rio de Janeiro, preciso contar sobre o dia em que ele enfrentou sozinho 40 bandidos numa emboscada. Porque quando você entender como Tenório sobreviveu ao que deveria ter sido sua morte certa, vai perceber por que até seus inimigos o respeitavam. Essa história mistura política, faroeste e muito chumbo grosso. De onde vocês estão assistindo essa loucura brasileira? Comenta aí sua cidade. E se vocês curtem histórias reais da política mais insana do Brasil, se inscreve no canal e ativa o sino, porque a saga do Tenório vai deixar vocês de queixo caído. Tenório Cavalcante de Albuquerque nasceu em 14 de setembro de 1906, na cidade de Palmares, interior de Pernambuco. Era filho de família de pequenos comerciantes que enfrentava as típicas dificuldades da região Nordeste no início do século XX. Seca, pobreza e violência rural que marcava o cotidiano sertanejo. Aos 8 anos, Tenório já demonstrava a personalidade forte que o tornaria famoso. Durante briga entre famílias rivais, o menino pegou uma espingarda e ameaçou atirar em qualquer um que ousasse invadir a propriedade da família. Era primeiro sinal de que violência seria linguagem natural para ele. Tenório sempre foi diferente dos outros meninos, lembrava a vizinha aposentada anos depois. Não tinha medo de nada, não chorava quando apanhava e sempre falava que um dia seria grande homem respeitado por todos. A família Cavalcante tinha tradição militar. O avô havia lutado na Guerra do Paraguai. Tios serviram no exército imperial. Tenório cresceu ouvindo histórias de batalhas, estratégias militares, coragem sob fogo inimigo. Era a formação que moldaria sua visão de mundo baseada em honra, coragem pessoal e resolução de conflitos através da força. Aos 12 anos, participou da Primeira Guerra entre famílias rivais por disputa de terras. Tenório serviu como mensageiro e espião, aprendendo táticas que usaria décadas depois na Baixada Fluminense. Era a universidade prática de combate que poucos meninos da época experimentavam. A pobreza familiar obrigou Tenório a trabalhar desde cedo. Vendia doces, cuidava de gado, fazia pequenos serviços para fazendeiros locais. Mas era a humilhação constante de ser tratado como menino pobre, que plantava semente de revolta que explodiria na vida adulta. Aos 15 anos, tomou decisão que mudaria completamente sua trajetória. Fugiu de casa com alguns trocados e partiu para o Rio de Janeiro em busca de oportunidades. Era migração corajosa para adolescentes sem dinheiro, sem contatos, sem qualquer garantia de sobrevivência na capital federal. Tenório chegou ao Rio de Janeiro em 1922, ano do centenário da independência, quando a cidade fervilhava com obras de modernização e chegada de milhares de imigrantes nordestinos em busca de trabalho. Instalou-se na Baixada Fluminense, região que então era considerada fronteira selvagem da capital. A Baixada dos anos 1920 era território praticamente sem lei. Grandes fazendas isoladas, vilarejos espalhados, estradas precárias, presença policial quase inexistente. Era ambiente perfeito para florescimento de todo tipo de conflito violento, disputas por terra, roubos de gado, vinganças familiares. Tenório conseguiu emprego como capanga de fazendeiro local, função que exigia coragem pessoal e habilidade com armas de fogo. Era trabalho perigoso que poucos homens aceitavam, mas oferecia oportunidade de rápida ascensão social para quem demonstrasse competência e lealdade. Tenório era capanga diferenciado, contou fazendeiro aposentado que trabalhou na região. Não era apenas valentão que resolvia tudo na pancada. Era estrategista que planejava cada ação, cada confronto, cada negociação. Pensava como militar. Durante essa época, Tenório desenvolveu habilidades que se tornariam lendárias. Pontaria certeira com diversos tipos de arma, capacidade de planejar emboscadas e contra-emboscadas,
liderança natural que inspirava lealdade absoluta em subordinados. Aos 20 anos, já comandava grupo de capangas que protegia várias propriedades rurais da região. Não era apenas empregado, era sócio menor que recebia porcentagem dos lucros em troca de garantir segurança completa contra qualquer tipo de ameaça. O sucesso profissional como capanga revelou talento nato para liderança e organização. Tenório não apenas executava ordens, desenvolvia métodos próprios que aumentavam eficiência e reduziam riscos para seus homens. Em 1928, aos 22 anos, Tenório vivenciou o episódio que o transformaria em lenda da Baixada Fluminense, a famosa Batalha da Fazenda Santa Rosa, quando enfrentou sozinho a emboscada de 40 bandidos que tentavam roubar gado de seu patrão. O ataque aconteceu durante madrugada de lua nova. Bandidos cercaram sede da fazenda, cortaram comunicações, bloquearam estradas de acesso. Era operação militar bem planejada que deveria garantir sucesso absoluto contra a resistência esperada. Tenório estava sozinho na propriedade. Outros capangas haviam viajado para buscar gado em fazenda vizinha. Acordou com ruído de cavalos e imediatamente percebeu que estava cercado por força muito superior numericamente. Qualquer homem normal teria se rendido ou tentado fugir. Analisou o militar aposentado que estudou o caso. Tenório fez exatamente o oposto. Decidiu atacar primeiro, usando elemento surpresa que ninguém esperava de homem em situação desesperadora. Armado com Winchester, 2 revólveres e facão, Tenório iniciou resistência que durou 6 horas. Usou conhecimento detalhado do terreno, táticas de guerrilha e principalmente frieza absoluta sob pressão extrema. Durante tiroteio, matou 12 atacantes e feriu gravemente outros 8. Bandidos sobreviventes fugiram em pânico, abandonando cavalos, armas, até corpos dos companheiros mortos. Era derrota humilhante contra inimigo numericamente muito inferior. A notícia se espalhou rapidamente por toda a Baixada Fluminense. Tenório Cavalcante havia derrotado sozinho o exército de bandidos, façanha que parecia impossível de ser realizada por homem comum. O sucesso militar na Fazenda Santa Rosa transformou Tenório em personalidade respeitada em toda a região. Fazendeiros disputavam seus serviços, autoridades locais pediam sua colaboração, até bandidos evitavam confronto direto com homem da capa preta. Em 1930, aproveitando o prestígio conquistado, Tenório decidiu entrar na política. Candidatou-se a vereador em Duque de Caxias com plataforma simples. Prometia resolver problemas da região usando métodos que realmente funcionassem, não discursos vazios de políticos tradicionais. A campanha eleitoral foi diferente de tudo que Baixada já havia presenciado. Tenório comparecia aos comícios armado com um Winchester. Prometia pessoalmente eliminar bandidos que aterrorizavam a população. Desafiava adversários políticos para duelos se discordassem de suas propostas. Era a campanha de faroeste em pleno século XX, lembrou o eleitor da época. Tenório não pedia votos, garantia proteção. Não prometia melhorias futuras. Mostrava resultados imediatos. População nunca havia visto político assim. Foi eleito vereador com votação esmagadora. Primeiro ato no cargo foi criar Polícia Civil Particular, grupo armado oficial que patrulhava a região e prendia criminosos que autoridades estaduais não conseguiam capturar. Durante mandato como vereador, Tenório estabeleceu precedentes únicos na política brasileira. Participava das sessões armado, ameaçava fisicamente colegas que se opunham a seus projetos, chegou a desafiar prefeito para duelo após discordância sobre orçamento municipal. Métodos eram controversos, mas resultados eram inegáveis. Criminalidade despencou na região. População se sentia segura pela primeira vez em décadas. Desenvolvimento econômico acelerou com chegada de investimentos. Em 1934, Tenório foi eleito deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro, tornando-se primeiro parlamentar brasileiro a exercer mandato abertamente armado. Chegava ao Congresso Nacional carregando Winchester ou metralhadora, causando pânico entre colegas e funcionários. A presidência da Câmara tentou proibir a entrada de armas no recinto, mas Tenório argumentou que carregava equipamento necessário para exercer mandato de representante de região violenta. Ameaçou renunciar se fosse desarmado, o que causaria crise política na Baixada. Tenório transformou o Congresso em faroeste, relatou o jornalista que cobriu época. Deputados mudavam de assunto quando ele chegava armado. Projetos eram aprovados ou rejeitados conforme o humor do homem da capa preta.
Durante discursos na tribuna, Tenório frequentemente sacava a arma para enfatizar argumentos. Ameaçava resolver na bala questões que considerava injustas, desafiava ministros para duelos, chegou a apontar Winchester para deputados adversários. Apesar dos métodos controversos, Tenório conquistou respeito até de inimigos políticos. Seus discursos eram logicamente estruturados, conhecia profundamente problemas da Baixada, apresentava soluções práticas para questões que outros políticos apenas debatiam teoricamente. Durante o mandato federal, conseguiu a aprovação de várias leis importantes para desenvolvimento da Baixada Fluminense, construção de estradas, instalação de delegacias, criação de escolas rurais. Era eficiência legislativa impressionante, mas popularidade de Tenório incomodava autoridades estaduais e federais, que viam seu sucesso como ameaça ao monopólio estatal da violência legítima. Começaram articulações para neutralizar poder crescente do deputado armado. Em 1937, com a instalação do Estado Novo, Getúlio Vargas decidiu acabar com fenômenos políticos regionais que desafiavam centralização do poder federal. Tenório Cavalcante era alvo prioritário. Representava a autonomia regional que novo regime não toleraria. A primeira tentativa de neutralização foi legal. Tribunal Superior Eleitoral cassou o mandato de Tenório sob a alegação de irregularidades eleitorais. Era pretexto técnico para eliminar adversário político que não podia ser derrotado nas urnas. Tenório reagiu de forma típica. Refugiou-se na Baixada Fluminense e declarou guerra aberta ao governo federal. Organizou exército particular com mais de 200 homens armados, controlou estradas de acesso à região, estabeleceu Estado paralelo que funcionava independente do poder oficial. Era insurreição real contra governo Vargas. Admitiu general aposentado que participou das operações militares contra Tenório. Ele controlava território, cobrava impostos próprios, tinha tribunal particular. Era desafio direto à autoridade federal. Getúlio mobilizou o Exército Nacional para capturar Tenório. Operação militar envolveu mais de 2.000 soldados, tanques, aviões de reconhecimento, artilharia pesada. Era a maior operação militar interna desde a Revolução de 1930. Durante 2 anos, entre 1938 e 1940, Tenório resistiu com sucesso às investidas militares. Conhecia perfeitamente o terreno, tinha apoio total da população local, usava táticas de guerrilha que confundiam militares treinados para a guerra convencional. O conflito terminou apenas quando Tenório percebeu que resistência prolongada causaria sofrimento desnecessário à população civil. Negociou rendição honrosa em troca de anistia política e direito de retornar à vida civil. Entre 1940 e 1945, durante exílio político imposto pelo Estado Novo, Tenório viveu discretamente na Baixada Fluminense, oficialmente dedicado a atividades comerciais legítimas. Comprou terras, criou gado, investiu em pequenos negócios rurais, mas era paz aparente. Tenório mantinha rede de informantes que monitorava atividades do governo estadual e federal, organizava resistência clandestina ao regime varguista, protegia adversários políticos perseguidos pela ditadura. Tenório nunca aceitou derrota política, revelou o aliado da época. Sabia que Estado Novo acabaria eventualmente, então se preparava para retorno inevitável à vida pública. Era exílio estratégico, não aposentadoria definitiva. Durante esse período, desenvolveu versão mais sofisticada de liderança regional. Ao invés de resolver tudo na bala, passou a usar influência econômica, persuasão política, alianças estratégicas. Era a evolução natural de líder, que aprendera com experiências anteriores. Tenório também se tornou protetor informal de população da Baixada. Resolvia conflitos que autoridades ignoravam, mediava disputas entre vizinhos, até financiava tratamento médico para famílias pobres. Era a assistência social privada mais eficiente que programas governamentais. Quando a Segunda Guerra Mundial terminou e pressões democráticas forçaram o fim do Estado Novo, Tenório estava preparado para retomar carreira política com base de apoio mais sólida que nunca. Em 1945, com redemocratização do país, voltou à política como candidato a deputado federal. Campanha foi triunfante. Elegeu-se com votação recorde, demonstrando que popularidade havia crescido durante exílio forçado. A volta de Tenório ao Congresso Nacional em 1946 foi evento político que atraiu a atenção de todo o país.
Imprensa nacional cobriu intensivamente retorno do deputado Metralhadora ao parlamento brasileiro, especulando sobre métodos que usaria no novo contexto democrático. Tenório surpreendeu críticos e aliados ao adotar postura mais moderada. Continuava armado, mas evitava confrontos diretos no plenário. Concentrou esforços em aprovação de projetos concretos para desenvolvimento da Baixada Fluminense. Era Tenório mais maduro politicamente. Analisou o cientista político que estudou o período. Mantinha carisma e determinação, mas havia aprendido a navegar sistema democrático de forma mais eficiente. Era a evolução natural de líder experiente. Durante segundo mandato federal, conseguiu a aprovação de mais de 30 projetos importantes. Construção de hospital regional, criação de escola técnica, pavimentação de estradas principais, instalação de sistema de energia elétrica em cidades menores. Mas Tenório não havia perdido disposição para confronto quando necessário. Em 1948, durante debate sobre segurança pública, sacou metralhadora no plenário para criticar a ineficiência da Polícia Federal na captura de criminosos que aterrorizavam o interior do país. Enquanto vocês fazem discursos bonitos, bandidos matam famílias inteiras na Baixada, declarou Tenório, apontando arma para teto do Congresso. Se governo não protege população, população tem direito de se proteger sozinha. Episódio causou escândalo nacional, mas também consolidou a imagem de Tenório como o único político brasileiro que realmente enfrentava a criminalidade com métodos eficazes. Durante a década de 1950, Tenório estabeleceu domínio quase absoluto sobre Baixada Fluminense. Era líder político incontestável, autoridade moral respeitada, poder econômico crescente. Controlava a região com população maior que vários estados brasileiros. O reino de Tenório funcionava como estado paralelo perfeitamente organizado. Tinha polícia própria, sistema judiciário informal, até cobrança de impostos voluntários para financiar obras de desenvolvimento regional. Tenório era governador não oficial da Baixada, explicou o sociólogo especializado em política regional. População recorria a ele para resolver problemas que autoridades estaduais ignoravam. Tinha legitimidade popular que nenhum governador eleito conseguia rivalizar. Sistema de justiça de Tenório era rápido e eficiente. Crimes eram julgados sumariamente, punições aplicadas imediatamente, reincidência praticamente inexistente. Era a eficiência que contrastava dramaticamente com a morosidade da justiça oficial. Durante o auge do poder, Tenório chegou a mediar conflitos entre municípios, negociar acordos trabalhistas entre patrões e empregados, até resolver disputas matrimoniais que famílias não conseguiam resolver sozinhas. Base econômica do poder incluía fazendas de gado, empresas de transporte, casas comerciais, até participação em bancos locais. Era a diversificação que garantia a independência financeira completa em relação a autoridades estaduais ou federais. Mas sucesso de Tenório como líder regional inevitavelmente atraiu inimigos poderosos que viam seu crescimento como ameaça aos próprios interesses políticos e econômicos. Em 1987, aos 81 anos, Tenório Cavalcante foi encontrado morto em sua fazenda na Baixada Fluminense. Versão oficial apontou morte natural por problemas cardíacos, mas circunstâncias geraram suspeitas entre familiares e aliados políticos. Morte foi conveniente demais para muitos inimigos, comentou o advogado da família. Tenório estava negociando memórias que revelariam segredos de décadas de política fluminense. Muita gente poderosa preferia que esses segredos morressem com ele. Tenório vinha sofrendo ameaças discretas de grupos ligados ao narcotráfico que queriam assumir controle de territórios tradicionalmente dominados por sua organização. Era a geração nova de criminosos que não respeitava acordos históricos da região. Durante últimos meses de vida, havia intensificado segurança pessoal e chegou a comentar com amigos próximos que sentia cheiro de traição no ar. Era a intuição desenvolvida durante décadas de conflitos que raramente falhava. Necropsia confirmou morte natural, mas família sempre suspeitou de envenenamento sofisticado que não deixaria rastros detectáveis. Tenório estava saudável para a idade. Morte foi repentina demais para ser coincidência natural. Funeral reuniu mais de 10.000 pessoas em Duque de Caxias, incluindo autoridades políticas, empresários,
dezenas de milhares de moradores comuns da Baixada. Era a demonstração final do respeito que inspirava em todas as classes sociais. Era fim de era, declarou o prefeito durante cerimônia. Com Tenório morreu o último grande líder regional do Brasil. Nunca mais houve político com carisma, coragem e lealdade popular parecidos. Quase 40 anos após morte, figura de Tenório Cavalcante continua dividindo opiniões entre historiadores, cientistas políticos e população da Baixada Fluminense. Era herói popular ou ditador regional? Justiceiro ou criminoso? Democrata armado ou autoritário disfarçado? Para defensores, Tenório representava a tradição brasileira de liderança regional que protegia a população abandonada pelo Estado Central. Era político autêntico que cumpria promessas de campanha, resolvia problemas reais, mantinha a ordem social com métodos que realmente funcionavam. Tenório fazia o que políticos atuais prometem, mas nunca entregam, defende historiador regional. Baixada era região segura, próspera, organizada quando ele mandava. Depois que morreu, virou território do narcotráfico e violência urbana descontrolada. Críticos argumentam que Tenório estabeleceu precedente perigoso de uso privado da violência para fins políticos. Métodos autoritários, por mais eficazes que fossem, representavam ameaça fundamental aos princípios democráticos e Estado de Direito. Tenório era fenômeno antidemocrático, analisa cientista político. Sucesso regional não justifica métodos que colocavam força pessoal acima da lei. Era coronelismo armado disfarçado de liderança popular. Verdade provavelmente está no meio. Tenório era produto de época em que o Estado brasileiro era fraco demais para garantir ordem social em regiões periféricas. Preencheu vácuo de poder com métodos controversos, mas eficazes. A trajetória de Tenório Cavalcante serve como retrato complexo de Brasil, que permitia surgimento de lideranças regionais armadas para compensar fraqueza das instituições oficiais. Era a solução bárbara para problemas reais de abandono estatal. Seu caso demonstra como popularidade autêntica pode legitimar métodos antidemocráticos quando a população está desesperada por segurança e ordem social. Tenório prosperou porque oferecia resultados que autoridades oficiais não conseguiam entregar. Tenório representa dilema eterno da política brasileira, reflete sociólogo. População quer resultados concretos, não discursos vazios. Quando o sistema democrático falha em entregar, surgem alternativas autoritárias que prometem eficiência através da força. Mas romantização de líderes como Tenório esconde custos humanos de métodos violentos. Ordem social mantida na base da força sempre exclui vozes discordantes, pune inocentes, perpetua injustiças estruturais. Tenório morreu como viveu, controlando o território através de mistura única de carisma pessoal, eficiência administrativa e ameaça constante de violência. Era a fórmula que funcionou durante décadas, mas nunca poderia sobreviver à modernização democrática do país. Hoje, 40 anos após morte, Baixada Fluminense enfrenta problemas muito piores que época de Tenório: narcotráfico internacional, milícias armadas, violência urbana descontrolada. Era ironia trágica. Região perdeu ordem social quando perdeu líder autoritário que garantia a estabilidade através da força. Sua história permanece como aviso sobre perigos de vácuo institucional e limites da tolerância democrática com métodos alternativos de manutenção da ordem social.